Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato de Maledite para vocês neste Maledite Day. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br, beleza? Combinado? Então bora pro relato de hoje. Relatos de Maledite sempre longos, não é? Vamos ver esse daqui, ó. Um amor de outras vidas, cicatrizes de uma Maledite. Vamos ver o que aconteceu. Olá, Ana, eu sou sua fã. Muito obrigada. E mais que isso, eu te considero como alguém da família. Você é minha companheira no dia a dia. Esse relato é verídico e tudo aqui é verdade. Eu vivi tudo o que eu vou relatar aqui. E lembre-se, as pessoas só fazem com você aquilo que você permitir que elas façam. Pior que é verdade. Então não aceitem menos do que vocês merecem. Eu peço paciência, se houver erros de português, escrevo pelo celular, mas vai valer a pena, tá? Os nomes estão todos trocados. Ok. Então vamos lá. Meu amor de... Primeiro, acho que tá separado por, capítulos aqui, ó. 1. Meu amor de outra vida, o início de tudo. Eu, no auge da adolescência, tinha uma grande amiga chamada Tainá. Juntas íamos a vários passeios, fazíamos duplas na sala de aula, parecíamos irmãs. Não nos afastávamos por nada. Ah, bons tempos, né? Um dia, na casa dessa amiga, eu conheci um rapaz que era um amigo dela. O João, um rapaz muito bonito, simpático, extrovertido e muito atraente. Confesso que o meu coração disparou forte. Parecia que eu o conhecia de outras vidas. O João, quando me viu pela primeira vez, ficou bem vermelho. Eu acho que ele sentiu o mesmo. No decorrer do tempo, formamos um trio. Os meses seguintes era o João, a Tainá e eu, em todos os lugares, sempre juntos. Até que em uma noite de bloquinho de carnaval, a Tainá deu um beijo no João. Eu ali olhando aquela cena, sem saber ao certo o que fazer e qual reação tomar. E antes que eu falasse algo, ela olhou para ele e disse: "Agora é a vez da Clara." Clara é o meu nome fictício aqui, tá? O nome da fulana fictício. Agora é a vez... Como assim? Como assim, gente? Ui! Agora é a vez da Clara. E aí ela me puxou pela cintura. Ah, ele. E aí... Peraí. E antes que eu falasse algo, ela olhou pra ele e disse: "Agora é a vez da Clara." Aí ele me puxou pela cintura e me deu um beijo. Ai, gente. Eu fiquei bem confusa. Eu não sabia se esse ato poderia dar um rumo diferente à amizade que tínhamos. E, na verdade, eu não sabia ao certo o que pensar. Além daquele pequeno ciúmes, né, de ver a Tainá dar um beijo nele. Mas seguimos como se nada tivesse acontecido. Depois desse dia, o João e eu começamos uma amizade colorida. Depois de uns dias, eu fui contar para Tainá, e qual não foi a minha surpresa ao saber que ela já sabia. Ela me falou o seguinte: "Eu sei, o João me contou. Eu fiquei feliz por vocês. Eu espero que deem namoro. Eu planejei isso por muito tempo. Vocês super combinam." Bom, eu não fiquei tão feliz assim. Eu senti que era como se o João tivesse falado a ela, esperando por uma aprovação dela. Mas enfim, essa amizade colorida com o João perdurou por meses, mas não saía disso. Íamos a lanchonetes, viajávamos juntos, eu conhecia a família dele e ele a minha. O João me incluía em suas atividades e me tratava com prioridade. Todos pensavam que éramos namorados, pois nos comportávamos como tal. Eu estava lá nas primeiras conquistas da vida do João, quando ele conseguiu o primeiro emprego, o primeiro salário, a primeira moto, quando ele ingressou na faculdade, nos aniversários. Eu era tão cúmplice do João que ajudava ele a levar as compras e cuidar dos irmãos bebês de esposas diferentes de seu pai. E guardava o segredo do pai do João a 7 chaves. João também esteve presente na minha vida em cada um dos momentos em que eu ia passando. O problema
é que o problema era ele não se manifestar em assumir um compromisso sério comigo. Eu queria ouvir dele um eu te amo, um quer namorar comigo. Eu não queria que quando nos perguntassem, ele não soubesse o que responder. Era sempre a mesma coisa. Quando alguém perguntava se estávamos namorando, a gente se olhava e ficava sem resposta. E aquilo me matava. Eu queria ser assumida oficialmente. Era importante para mim. Então, em um ato impensado, na tentativa do João tomar uma atitude, eu resolvi dar um choque de realidade nele. Tratei ele com frieza, não o procurava mais e quando ele me procurava, não me encontrava. Ele me ligava e eu não atendia. Ele vinha na minha casa e eu pedia para alguém avisar que eu não estava. Ele ia à casa dos meus parentes e nada. Ana, os meus parentes não moram tão perto assim. É no mínimo uns 30 minutos de moto para chegar. E o João ia na casa de todos até me encontrar. Por que ele fazia isso se não gostava de mim? Quando eu resolvi aceitar as ligações do João, ele só me perguntou o seguinte: por que eu sumi? O João veio na minha casa esbanjando saudades, mas não falou nada sobre namoro. Eu, como uma adolescente que jurava que ser empoderada era apenas tomar certas atitudes, pensei: se ele não toma uma atitude, eu vou tomar. Eu vou pedir o João em namoro e é hoje. Aninha do céu. Eu me arrumei toda para o encontro com o João e quando ele foi me ver, a gente conversou bastante, rimos de várias coisas e quando o clima ficou agradável e eu me senti confiante em falar, fui com tudo. Peguei em sua mão, olhei em seus olhos, que me olhava com curiosidade e carinho, e falei: João, quer namorar comigo? Eu gosto de você. Eu me apaixonei por você. Aninha, o meu pico de coragem acabou aí. Então eu notei que aquele sorriso lindo que eu emanava... É isso? Então, notei que aquele sorriso lindo que eu... Ah, não. Aí eu notei que aquele sorriso lindo que eu amava foi se apagando. Ele puxou a mão e disse: Clara, eu não sei o que te dizer. Eu não tenho certeza. A gente tem algo tão incrível. É algo só nosso. Eu tenho medo de estragar isso e a gente é tão jovem. Para você tá ruim? O que mudaria? Você já não tem tudo de mim? Isso não mudaria apenas o nome do que a gente tem? Qual seria a diferença se você já ocupa um lugar na minha vida? Até hoje, dói quando eu me lembro disso. O coração batia tão forte que me faltava o ar. Mas hoje eu entendo o João. Nessa época, ele era muito cobrado pelo pai a ser um homem de valor. O João trabalhava em 2 empregos para ajudar o pai a dar conta de suas famílias e ajudava na criação dos irmãos. O João queria terminar a faculdade dele e ter uma namorada era sinônimo de atrapalhar, segundo o pai dele. Aquelas palavras me fez a voz travar e a raiva me consumindo. Eu dei um sorriso de canto e falei: não ia mudar, né? João, tá tarde. Eu vou entrar. Daqui a pouco a mãe chama. Tchau. Ele, sem palavras, ficou na porta me olhando como quem não queria ir e sem entender ao certo. Ai, Aninha, que raiva e que dor! Era um mix de sentimentos e pensamentos. Eu chorei e chorei até dormir. No dia seguinte, pensativa sobre aquilo, eu queria mostrar para o João que ele também era dispensável. Eu só não sabia como, mas eu queria mostrar para ele como aquilo doía. João não me visitou mais e nem deu notícias. Eu ficava esperançosa no portão de casa, esperando que ele aparecesse na esquina. 1 semana se passou e nada. 2 semanas e nada. Será que o João me esqueceu? Será que eu o perdi? Porque adolescente é tão dramático, né? Bom, parte 2. Me tornei uma maledite.
Aninha, nesses dias que eu esperava pelo João no portão, eu conheci melhor a vizinhança e, consequentemente, conheci o Diogo, que era um vizinho. O Diogo já era um homem feito, muito mais velho do que eu, porém ainda jovem. Diogo chamava atenção pela beleza e pela educação. Um homem gentil, culto, bem financeiramente. Apesar de ter muitas pretendentes, o Diogo era exigente. Comecei a notar melhor o Diogo e confesso que sua beleza era de hipnotizar. Mesmo que a minha intenção não fosse mais do que admirar o que os olhos viam, né? Em uma dessas noites, ainda na esperança do João aparecer, quem me apareceu foi o Diogo. Aqueles olhos verdes me olhando, sorrindo, junto com os lábios, me fascinava. Não era que eu tivesse uma quedinha por ele, não era isso. Eu amava o João, mas a beleza do Diogo chamava realmente a atenção. Ele começou a puxar assunto e a gente ficou conversando, bobagens, coisas do dia a dia. E daquele dia em diante era assim. O Diogo me via sentada na varanda e lá ia ele conversar. Mal sabia ele que o motivo que me deixava plantada ali na varanda era a espera do João. Em uma dessas noites, o Diogo me pediu em namoro. Olha, eu acho que ele estava carente. E eu era muito comunicativa, muito brincalhona, descontraída, além de bonita, sim. Era natural que depois de muitas conversas e cafés na varanda, despertasse o interesse de um carente funcional. Gente, o que é um carente funcional? Ai, linguagens modernas, eu preciso me inteirar dessas coisas. Bom, pensei bem. Aliás, o Diogo era o tipo de homem perfeito para causar ciúmes no João. Ana, sem nem me pôr no lugar do Diogo, o egoísmo e a minha mente insensata me deu a ideia de usar o Diogo para fazer ciúmes pro João. E bancando a sonsa, eu falei: ai, Diogo, não sei. A gente se conhece pouco tempo, né? E ele disse: eu sei que a diferença de idade é grande, mas eu não quero brincar com você. Eu quero te namorar sério. Você é uma boa moça. E com o tempo você vai aprender a gostar de mim como eu gosto de você. Não é de hoje que eu te noto. Você quer um tempo para pensar? Ai, gente. Aquela noite eu dormi tramando um péssimo plano de atrair o João através do Diogo. E sem perceber o quanto eu poderia fazer mal a um coração tão nobre. Sem me pôr no lugar do Diogo. Sem contar que ele poderia se apaixonar. Uma semana depois, o Diogo me cobrou uma resposta e insistiu em conversar com a minha mãe. Eu marquei o dia. Minha mãe fez uma janta, pois sabendo quem era o Diogo, minha família ficou toda feliz. Um rapaz como ele era muito bem-vindo na minha família. Por ironia do destino, o João apareceu, pai, nessas horas, né? Quando não tem ninguém, nunca aparece. Aí quando aparece um, aparece 3, 4. Não, nem tanto, né? Mas quando aparece, é justo agora. Ai, ai. Por ironia do destino, o João apareceu. Quando? Quando eu apresentei o Diogo à família. E não foi nada planejado. Ele simplesmente apareceu e participou daquilo tudo, sem acreditar no que os olhos viam e no que os ouvidos ouviam. Ai, confesso que a minha satisfação era grande em ver o João ali, praticamente fazendo papel de palhaço diante da minha família. Era gratificante. Eu o olhava como quem diz: você é substituível. O João tentou até o último minuto conversar comigo a sós, despertando no Diogo ciúmes, que todos perceberam. Apesar do Diogo ter inúmeras qualidades, o João era mais compatível comigo, tanto na idade como no estilo. Era visível que o Diogo não o queria perto de mim. Eu, então, chamei o João de canto e lhe perguntei o que ele tinha de tão importante para falar. E aí ele me perguntou: você tá namorando esse cara? Ele é mais velho. Você falou que me amava. Por que você tá fazendo isso? Ora, horas! Mas quem que não queria me assumir? Ai, meu Deus, e depois de ter sumido, ai, eu tomando as dores. E eu, bancando a sonsa, falei:
João, ele é tão gentil, tão cuidadoso, você vai se dar bem com ele. Não tem como não se encantar. Então o Diogo veio e atrapalhou a conversa perguntando se estava tudo bem. E o João falou, tá tudo ótimo sim, e você? Como se sente namorando com uma jovem que tem idade para ser sua filha? Diogo, sem palavras, o olhava enquanto ele continuou falando. Eu espero que dê tudo certo e que ela não te chame pelo meu nome. Ai. Meu padrasto quase se engasgou com o café, enquanto minha mãe me olhou incrédula. Eu pedi pro João ir embora e ele foi. E aquele olhar me partiu o coração. Os dias passaram e eu dei um tempo para pensar e refletir. Eu queria conversar com o João. E quando eu o procurei, o seu pai me falou que ele não morava mais na cidade. Como assim? O João foi embora? Fui para casa aos prantos, me sentindo horrível. Meu plano idiota havia falhado. E ao invés de terminar com o Diogo, já que a presença dele em minha vida era sem sentido, mais uma vez eu o usei. Dessa vez como consolo, como um ombro amigo. Diogo era tão presente quanto João era antes de ir embora. Passeios, viagens e presentes não me faltavam, mas ao contrário do João, o Diogo fazia questão de dizer: minha namorada, eu te amo, eu vou casar com você. Mas quando eu tentava brincar com ele, como eu brincava com o João, era diferente. Ele não sabia o trecho da música que o João cantava comigo. O Diogo não completava a canção como o João fazia depois de me ouvir cantar. Ele não me escrevia poemas tarde da noite. Ele não aparecia de surpresa. A música que o João dançava comigo, o Diogo não sabia a coreografia. Os lugares que o João me levava para ver as estrelas, o Diogo não curtia. As lanchonetes de bairro, onde eu amava ir encontrar os amigos com o João, foram substituídas por bons restaurantes. Diogo não entendia as minhas piadas e não tinha aquela risada gostosa que o João dava. O Diogo não pegava nos meus cabelos enquanto me beijava e nem mordia os meus lábios no final do beijo. Não tinha o mesmo senso de humor e nunca pulou de um primeiro andar para fugir comigo. O João pulava. Eu queria substituir o insubstituível. Bom, o tempo ia passando, e eu, na falta do João, aprendi a beber e ia bebendo. E nessas farras, depois de estar meio alta no álcool, eu dava umas ruídas. Eu dava umas ruídas pelo João? Como assim? Só quem já bebeu ouvindo Alcione, Zezo e essas sofrências vai entender. Por isso eu não entendi. Bom, não sei. O Diogo... Ai, meu Deus, eu sempre esqueço de trazer água. É incrível. O Diogo, sempre inconformado por me ver sofrer pelo João, estando com ele, ele ficava de cara feia, porém aceitava. Coitado. O Diogo se tornou ciumento, possessivo, sempre arrumava uma confusão com alguém por ciúmes, discutia com qualquer pessoa por motivos estúpidos que me envolvesse, né? Bastava ele pensar que alguém estava olhando diferente para mim que ele já tomava satisfação, já queria satisfação. Diogo já não era mais o intelectual culto que conheci. Agora era um possessivo de mão cheia. No nosso aniversário de namoro, resolvi acabar aquele inferno que as nossas vidas tinham se tornado, o chamando para uma conversa e o informando sobre as minhas intenções de término. Sim, já havia se passado 1 ano de namoro e meses que o João tinha ido embora. Diogo surtou como nunca antes eu tinha visto alguém surtar. Ele chorou e implorou em meio a lágrimas, perguntava em que ele podia melhorar. Mas o Diogo era um namorado perfeito já. O problema era eu. É sempre assim. Não, não é sempre. Mas eu o tornei alguém que ele não merecia ser. E quando eu dizia que eu era o problema, ele se recusava a aceitar, tomando para si a culpa que não tinha. Como aquele comportamento tóxico para mim era novidade.
Hã? Peraí, tomando pra si a culpa que não tinha. E não sei, como aquele comportamento tóxico pra mim era novidade. Resolvi deixar tudo como estava, então, e acalmá-lo até que chegasse em um momento que fosse mais tranquilo conversar sobre esse futuro término. E assim aconteceu. Eu ia perdendo tempo. Diogo inseguro, me sufocando, o João longe, minhas amizades se afastaram, pois o Diogo me ocupava o tempo todo, sempre sufocando com suas inseguranças e sua possessão. Minha família via no Diogo o rapaz perfeito, e quando eu tentava desabafar com alguém, me diziam que ele era perfeito e eu que não prestava. Era verdade, mas eu precisava de alguém que me entendesse e me acolhesse. E me aconselhasse, digo. Em um domingo ensolarado, eu marquei de me reunir com umas amigas. Como sempre, o Diogo me seguia, perguntando onde eu ia, enquanto eu falava que eu voltaria por volta das 6 horas. E ele ficou me olhando da esquina enquanto eu me distanciava, quando uma moto parou. E o rapaz tirou o capacete. João! Eu o abracei como quem abraça um marido que voltou da guerra, quando notei que o Diogo se aproximava com ódio. E aí eu falei rápido: me encontra na casa do meu avô em 30 minutos. O João acelerou e foi a caminho da casa do meu avô. E eu, sem escapatória, só me restava assistir o show que o Diogo enfurecido dava. Ele gritava, ele surtava, dessa vez com razão, né? Eu, sem tempo, só falava que na volta nós conversaríamos. Para encurtar a história, aquele dia eu traí o Diogo com o João. Me arrependo de trair, mas não de ficar com o João. No outro dia, falei com o Diogo novamente sobre terminar mais uma vez. O Diogo chorava e mais uma vez não aceitava. Então eu falei: eu te traí! Desculpa, mas eu te traí. Não dá mais. Ana, eu não falei para humilhar o Diogo, mas na tentativa dele entender que eu não merecia ele, ou que eu não prestava, sei lá, qualquer coisa. Eu só queria que ele seguisse a vida dele. Ele caiu de joelhos enquanto me abraçava pela cintura com força, soluçando em meio às perguntas que fazia. Por quê? Por que você fez isso? Quem foi? Foi o maldito do João, né? Fala! E eu falava: não importa. A culpa foi minha. Eu que errei com você. Você merece alguém melhor, Diogo, por favor. E ele falava: não, eu te amo. Eu te perdoo. Eu sei que você gosta dele, mas você vai me amar assim como você gosta dele. Perdoar é nobre, mas querer continuar era demais. Eu não queria ser perdoada. Eu queria que ele me xingasse. Eu queria que ele fosse embora, como qualquer pessoa normal faria. Eu queria terminar aquela droga de namoro infernal logo. Eu não sabia como sair daquela situação pela imaturidade, da pouca idade, e acabava me rendendo e esperando o Diogo tomar a atitude que ele não ia tomar. Só quem passou por isso vai entender o que é não ter forças para terminar um relacionamento por pena. Para resumir ainda mais, a vida agora, com a chegada do João, era assim. Eu traía o Diogo com o João. E quando falava em acabar, o Diogo queria se matar e surtava. O João me pressionava em terminar o namoro o mais rápido possível, pois estava ficando perigoso as atitudes do Diogo. Mais um ano se passou, até que o Réveillon chegou. Era noite de virada do ano, né? De rompida de ano. E eu querendo passar com o João. Inventei doença, inventei de tudo, mas a minha família me obrigou a participar das festividades com o Diogo. Aliás, seria uma desfeita. Foi a pior festa da minha vida. Seria uma desfeita. É isso? Se não fosse com o Diogo. E foi a pior festa da minha vida.
O João deu um jeitinho de me ver próximo à casa dos meus parentes para me dar um abraço. Minhas primas e amigas me deram cobertura e tudo teria dado certo se o Diogo não me procurasse por eu ter sumido por 2 minutos. Era 5 horas da manhã, fim de festa. O Diogo viu quando eu fui retornando com as meninas e viu que atrás de nós o João se distanciava. Diogo voltou conosco em silêncio e quando chegou na festa que terminava, falou alto para que todos ali presentes ouvissem. A Clara estava com o João, dando feliz ano novo como um casal apaixonado, me fazendo de palhaço. Assombrados, eu queria dizer que eu fiquei com vergonha e que eu estava chocada pelo vexame. Mas não. Eu estava dizendo, é verdade mesmo, eu tava mesmo. Pra mim, era o fim da picada. Eu já não era dona das minhas vontades. Eu não era feliz, eu não era a dona Flor pra estar com 2 maridos. Olha, o circo se armou quando eu terminei ali, na frente de todo mundo. Uai, ele não quis. Ai, meu Deus, fica quieto. Terminei ali, na frente de todo mundo. Minha família em choque, falando que eu acabei com o bom clima de fim de festa. Ele chorando, falava que ia matar o João. Meus parentes chocados tentavam entender o que tinha acabado de acontecer. Olha, foi um verdadeiro escândalo. As pessoas pareciam não entender quando eu dizia que eu não queria mais. Era tipo assim, Clara, por que você fez isso? Porque eu não gosto dele. Clara, isso não se faz. Eu queria acabar faz tempo, mas ele não aceita. Clara, não faz mais isso. Eu não quero continuar com isso. Aí falava, dê valor ao seu namorado. E eu falava, eu não quero mais. E eles falavam, vocês têm que conversar. Olha, eu era ignorada completamente. Ele falou, ele foi pra casa e eu fui pra minha. Acho que ele foi pra casa dele, eu fui pra minha. Ao chegar, eu fiz as minhas malas e fui passar uma temporada na casa de uns parentes distantes. O João fez o mesmo, voltou à casa de seus parentes lá na outra cidade. Ana, o João e eu éramos adolescentes. O Diogo já tinha lá seus 30 anos. Hoje eu não sei como a minha família apoiava o Diogo. As notícias do Diogo chegavam através da minha família, que fazia questão de dizer o quanto ele sofria, que ele tentou contra a própria vida, ou que estava em bares quando não estava em um hospital. Eu sumi. Mãe, eu tô lembrando da sua história. Ai, ai. Bom, depois de 1 ano, o Diogo iniciou um namoro com a irmã de um amigo meu. Sabendo que ele estava... Depois de 1 ano, o Diogo iniciou um namoro com a irmã de um amigo meu. Ok. Sabendo que ele estava namorando, eu fiquei mais tranquila. Depois de meses, eles noivaram. E eu me senti segura a retomar minha vida no antigo bairro que ficava do outro lado da cidade. Sentido completamente oposto onde o Diogo morava. Ana, quando ele soube que eu voltei, fazia uns meses já, eu estava seguindo a vida. E em um domingo, com toda a família reunida, o Diogo apareceu na minha casa. Ele foi para dizer que estava feliz e me mostrar a aliança de noivado. Eu não sei se o destino gosta de brincar, mas qual não foi a nossa surpresa ao ver o João chegando também? Mas tinha que estar os dois juntos sempre, né? Eu juro que eu não sabia que o João estava na cidade. A gente tinha perdido o contato desde aquele final de ano que eu fui embora. Foi realmente obra do destino. Todos ali chocados com aquela cena que se repetia. Andei em direção ao João, que me abraçou forte e surpreso ao ver o Diogo. Ele me olhou como quem não acredita no que acabara de ver. Então eu disse a ele: João, me tira daqui. Ele me entregou o capacete e eu subi na garupa dele. Minhas amigas, parentes, familiares olhavam assim com expressão de surpresa, porém neutros a situação.
Aninha, foi tão bom o João reaparecer. Fomos àquela velha lanchonete do bairro antigo que gostávamos, batemos bons papos, matamos a saudade. Estar perto do João me transmitia paz. Eu me sentia bem. É inesquecível a conexão que temos. João e eu passamos a nos ver todos os finais de semana. Era maravilhoso reviver o passado. Passei a notar que o João tinha uns momentos de preocupação muito grande. Estava tudo bem, de repente ele pensava em algo e o sorriso sumia e dava lugar a sérias expressões. Eu sempre perguntava: o que foi? Por que você está assim tão sério? Mas hoje eu sei que naqueles momentos o João fazia suas escolhas. Ai, se eu soubesse, teria lutado mais. Um dia o João me ligou meio apreensivo. Me falou que estava indo me buscar para irmos no Topo da Serra. O Topo da Serra é um nome fictício, é um ponto turístico da minha cidade, que é extremamente alto e dá para ver a cidade toda embaixo. A vista de lá é linda. Ai, que felicidade que eu fiquei! O João ainda lembrava do que gostávamos de fazer. Olhar as estrelas de lá era sublime para mim. E eu sempre fico muito anestesiada com pontos altos que tenham uma bela vista noturna. Guardem essa informação. Então nos beijamos, nos abraçamos, parecia que estávamos matando uma eterna saudades. Aquilo foi tão intenso, tão mágico, que jamais esqueci e sei que jamais esquecerei. João me olhou triste e sorrindo. Olha, eu confesso que escrever isso me faz chorar até hoje. E falou: Clara, eu tenho uma coisa para te pedir. Ah, meu Deus, ele ia finalmente me pedir namoro. Eu quase não aguentava de tanto que as pernas tremiam e ele continuou. Nunca se esqueça de mim. Nunca deixe de me amar e não tenha ódio ou raiva. Eu te amo. Eu te amo tanto e eu nunca fui homem para dizer. Ana, eu não entendi, foi nada. Eu fiquei feliz por ouvir pela primeira vez um eu te amo. Vindo dele significava muito, mas eu não entendi. Ele não falou mais nada. Me levou em casa, me deu um beijo e se foi. Ah, mas ouvir dele eu te amo, mesmo não entendendo nada, foi perfeito. Semana seguinte, em uma social em casa, minha madrinha, Maleditilda, perguntou: Cadê o João? Ele não vem hoje? E eu respondi que não. E ela continuou: Ah, é. Deve estar ocupado com os preparativos do casamento, né? Hã? Que casamento, madrinha? Tá falando de quê? O João vai casar com a amiga da Maleditinha, que era filha da madrinha maleditona. Como que ela chamou aqui? Maleditilda. Ele vai casar com a amiga da Maleditinha, que era filha da Maleditilda, madrinha dela. Ana, eu acho que aquela foi a minha última dor. O João não me falou de namorada nenhuma, muito menos que ele ia se casar. Ele não mentiu, mas omitiu. E por incrível que pareça, eu não sofri pelo casamento ou pela omissão do João. Eu estava meio triste na calçada e uma vizinha amiga me chamou. Quando fui lá, ela pediu para eu sentar e falou assim: Fia, eu sei que você é católica, mas você se incomoda se eu falar umas coisas? E eu falei que não. E então ela arrumou uma mesinha de madeira, sentamos e ela falou o seguinte: Fia, aquele moço que vem na sua casa, vocês vão viver muitos anos juntos, mas não se casarão nessa vida. A escolha que ele tomou de casar com outra cortou o único fio de chances de vocês evoluírem juntos nessa vida. Mas é porque vocês têm missões diferentes, sabe, fia? A vida é como um carro que não pode dar ré. Você só pode seguir em frente. E tem caminhos na vida que se você entrar em outra rua, sei lá, ela vai te levar a outro lugar e não tem mais como retornar. Mesmo que você passe de longe e veja sempre aquele caminho, não dá mais para chegar perto.
Você ainda vai entender muita coisa. É que você é muito menina. Se te contar agora, você não vai entender. Mas fique triste não. Você não perdeu o seu amor. Ele só não pode ser seu por completo. Daqui a anos, espero que você se lembre de mim quando ele voltar à sua vida. A vida de vocês vai sempre ter a chegada do outro, mas não é para ficar. Não nessa vida. Fazia tantos... Agora acabou o que a mulher disse para ela. E ela continua dizendo aqui, ó, fazia tanto sentido tudo aquilo, toda aquela conexão que eu tinha com ele, não era normal. Ali eu sabia que pra gente não teria mais um sonho a ser vivido. E o que me restava além de sofrer um pouquinho? Nada além de ser incompleta. Eu não preciso dizer que a gente nunca se afastou, né? Ele casou, ele se separou, foi morar em outra cidade, mas nunca deixou de retornar à minha vida. Já vai em seu segundo casamento, mas nunca me esqueceu. Eu já namorei, já me casei também 2 vezes, mas nesse segundo casamento não fui capaz de voltar à vida do João. Eu me comprometi com muita fidelidade nesse meu novo casamento, que já dura 10 anos. O João me ligou semana passada, me chamando para vê-lo. Me contou sobre a sua vida e sobre o seu casamento. O João não é um homem de se queixar e falar que o casamento tá ruim, como fazem alguns homens por aí. Não, o João é sincero, ou ao menos tenta ser. Fala que gosta dela, mas que não sabe explicar o motivo de sempre retornar a me ver. Ele diz que eu fui o amor que ele nunca esqueceu. E eu digo mesmo a ele. Eu amo meu atual esposo. Ele é o homem que eu escolhi para estar do meu lado. É ele que eu quero que seja o pai dos meus filhos. Mas o João também será o grande amor que eu nunca esqueci. Mas as coisas só passaram a fazer sentido nesses últimos anos, como a boa vizinha me falou. Agora eu entendo tudo. Mas para entender melhor, chamei a minha mãe e o meu irmão para irmos a uma cartomante muito bem requisitada aqui na cidade. Eu queria entender melhor a minha história com o João. Minha mãe e meu irmão aceitaram ir comigo. Eles também estavam curiosos. Chegando lá, a cartomante era uma cigana. Ela atendia em uma tenda e dentro dessa tenda estava tocando músicas ciganas enquanto ela arrumava as coisas para nos atender. Foi quando meu irmão falou: sempre que eu escuto músicas ciganas, vem uma cena na minha cabeça. E eu perguntei qual cena, e ele falou: eu me vejo em uma situação que eu nunca vivi. Eu me vejo como um cigano, em um campo aberto à noite, e tem uma fogueira e muita gente ao redor. E aí minha mãe falou: nossa, eu também! Quando eu escuto música cigana, eu me vejo como uma cigana em um campo aberto, ao redor de uma fogueira, com muitos outros ciganos ao redor, todos cantando e dançando. Ana, eu fiquei em choque ao ouvir aquilo, porque eu tenho essa mesma lembrança. Desde que eu era criança, eu não falei nada para não ser taxada de louca, mas eu tenho isso desde criança. Ana, quando eu era criança, eu me lembrava muito de uma música cigana e tinha uma lembrança que nunca foi vivida nessa vida. Eu me via como cigana diante de uma grande fogueira rodeada por outros ciganos que cantavam e bebiam como se fosse uma festa ao redor da fogueira. Esse lugar era um campo aberto de terra. Me lembro que o céu era muito estrelado e não tinha casas por perto, só cabanas, cavalos e carros antigos. Eu estava sentada em um tapete, quando veio em minha direção um jovem cigano de calça preta, botas e camisa branca de mangas compridas e muitas joias e anéis de ouro, e um lenço em sua cabeça muito bonito. Ele me falou algo e saiu correndo na direção de uma jovem que parecia ser rica para a época, muito bonita, de cabeça baixa, meio envergonhada e preocupada. Me recordo de olhar para as pessoas que estavam perto da fogueira e ver uma outra cigana muito bonita de vermelho e cabelos cacheados que dançava feliz. Então essa cena muda. Já me vejo correndo com um homem alto,
com um estilo diferente dos ciganos. Lembram que eu pedi para guardar a informação sobre me sentir anestesiada quando estou em algum ponto da cidade que dê para ver a vista toda? Pois bem, nessa minha visão, eu me vejo em um lugar assim, às margens de um penhasco que dá vista para a cidade, com um homem que me abraça forte, olhando para um grupo de ciganos que vinham cavalgando em grandes cavalos pretos, armados com adagas e espadas. Esse grupo não era o mesmo grupo que estava perto da fogueira, era outro. Eles se aproximando para nos matar. Quando eu olhava para baixo, tinha uma estradinha de terra trilhada por arbustos. Era o mesmo cigano que me falou algo e correu. Em sua garupa estava com aquela jovem bonita que parecia rica. Ele olhava para cima e nos via na beira do penhasco. Eu o olhava e sorria, enquanto ele parava um pouco o cavalo branco que estava para nos ver melhor. Quando fui tomada por um grande abraço do homem que estava comigo, e a única coisa que me lembro dessa visão é de vários ciganos nos cercando e avançando em nossa direção. Então eu contei sobre essa lembrança e minha mãe, com os olhos arregalados, me falou que ela era a cigana de vermelho de cabelos cacheados e que ela tinha a mesma lembrança. Cara, só que na visão dela, ela tentou correr para dentro de uma cabana quando foi alcançada por esses mesmos homens. E ela falou que caiu com a vista escura enquanto via os seus amigos morrendo. E o meu irmão terminou a história dizendo que ele se recordava da mesma cena, mas que ele era o rapaz de branco no cavalo com a jovem moça. E que sua última visão foi de olhar para cima do penhasco e ver aquele jovem casal, que no caso era eu e esse homem que me acompanhou. Ele falou que nos viu morrer ao ser atacados por esse outro grupo de ciganos e que aqueles homens ergueram suas espadas e adagas para cima, enquanto a jovem que estava em sua garupa gritava para ele não parar. E ele continuou a galopar, correndo, e disse que não se recordava de mais nada. Ana, isso não foi um delírio coletivo. Minha mãe, meu irmão e eu temos a mesma visão desde crianças. Só que nunca comentamos nada por pensar que era coisa da nossa cabeça. Aí a cigana, que ouvia toda essa nossa conversa, falou o seguinte: Vocês não vieram aqui por acaso. Vidas passadas existem, meus amores. Vocês têm um laço enorme. Eles estão nessa vida para completar uma grande missão que foi interrompida na outra. A cigana então tirou as cartas e me falou o seguinte: Sabe esse homem que morreu com você em outra vida? Vocês já se encontraram nessa vida. Vocês têm um elo de vidas passadas. E aí ela distribuiu as cartas e dizia: Ele vai entrar e sair da sua vida por muitos anos, mesmo que seja como seu amor ou seu amigo. É difícil, menina. Um amor que não veio para ficar, nem tão pouco para partir. Quando afastados, sentirão saudades, e quando juntos, atrapalharão a vida um do outro, porque suas missões já estão escritas e não são a mesma. Vocês morreram tragicamente, mas vocês foram a única coisa que viram antes de partir. Um viu o outro e buscou refúgio um no outro. Se apararam enquanto morriam. Isso é forte, né? Por isso que nessa vida vocês têm tanto elo e não vai se quebrar nunca. Mas a missão de um não é a do outro. Era o João. O João não está destinado a mim. Não podemos fazer nada. Mas é a minha alma amiga. E como diz a canção de Maneva... Quem que é Maneva? Maneva? Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida. Aqui encerro esse longo relato que aconteceu comigo, mas sei que muito ainda o destino me reserva. Me arrependo do fundo da minha alma por ter sido a maledite na vida do Diogo. Ele mesmo depois de todos esses anos, nunca quis dar uma nova chance ao amor.
Ele sempre falava que jamais voltaria a amar de novo e que nunca mais pensaria em se casar. E ele cumpriu a promessa. Eu sei que alguns podem me julgar, mas não existe dor maior que destruir a vida de alguém. O Diogo, para mim, é um símbolo de não errar mais com as pessoas. É na lembrança do Diogo que hoje não me permito magoar ninguém. Eu precisava pedir perdão, mas a minha covardia nunca permitiu. Então um dia mandei que entregassem em seu trabalho um buquê de rosas brancas, simbolizando a paz, acompanhado de um bilhete que dizia o seguinte: pedir perdão pelo que te fiz é muito pouco, mas se te tranquiliza saber, eu me castiguei em meu eterno arrependimento por todos os dias da minha vida. Se o seu nobre coração te permitir me perdoar, eu te agradeço. Se não conseguir, eu te entendo. Um abraço de coração e que Deus te abençoe. Aninha, optei em não me identificar no bilhete. Não era necessário. Agradeço a todos pela paciência. Sei que julgar e resolver a vida dos outros é muito fácil. O único a quem eu precisava pedir perdão era o Diogo. Já o fiz e sei que ele nunca perdoou. Mas hoje, apesar de arrependida, eu me perdoo. Mas que sirva de alerta às moças e aos rapazes. Todos que entrarem em suas vidas só te fará o que você permitir que façam. Não aceitem migalhas de paixão, pois nunca matará a fome do amor. Gente do céu, que relato profundo. E no fim nem liguei aqui. A Maledite aqui. Maledite foi ela, é isso? Ah, cicatrizes de uma Maledite. Ah, ela tá dizendo que ela foi Maledite aqui por ter levado à frente um namoro que ela não estava gostando. Ela não gostava dele de verdade. Apesar dele ser tudo de bom, ela não gostava, né? Ela usou pra ver se esquecia o João, usou pra fazer ciúmes no João, tudo, mas nisso acabou envolvendo o cara cada vez mais e causou danos irreversíveis na vida do cara. Mas aí eu digo assim também, será que é só problema seu ter feito isso com ele? Ou é um problema dele também ter todo esse apego em você? Que eu acho que não seria também muito normal. Seria algo que ele poderia ter trabalhado nele, ou ainda pode, não sei, poderia trabalhar nele, né? De seguir a vida, de ver o que né? De ter outros amores, de abrir a mente, o coração para outras pessoas. Esse tudo que ele queria porque queria ficar com você e tal, e você falando que não dava mais, tentando, e ele não, então isso também parte de tudo isso, ou da dor dele, não seria, vou colocar aqui culpa, mas dele também, para você, tipo, não se culpar totalmente, né? Assim, se foi certo ou errado, é muito complicado a situação, porque envolve um amor verdadeiro que você tá certo, usar outra pessoa e não sei o que lá, né? Não é assim, mas eu não sei, eu não tô aqui querendo julgar nada, só querendo levantar a questão se realmente também não por ele não querer enxergar que o fim acabou, que o fim chegou, né? Que a história de vocês acabou, que você não queria mais, não aceitar isso de você, isso também não pode ter ele prejudicado a ele mesmo, é o que eu quero dizer. Bom, pessoal, deixem suas opiniões, se for para acrescentar, ok? Deixem aí os comentários, sempre com respeito. Compartilha a experiência de vocês. Alguém aí tem uma experiência de um amor de outras vidas que você acredita ou até foi confirmado através da espiritualidade que é um amor de outras vidas? Conta aí pra gente. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui!